Eu vou dizer uma coisa interessante aqui que você nunca se apercebeu, né? Mas eu vou chamar a atenção sua para isso aqui. Olha o que o texto diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Diga, sem conselho, o plano se dispersa. Quer dizer que eu fico só na vontade. E quando há conselho, ele se firma. Ele vai sair do papel. Quantas pessoas hoje, no meio até da igreja, estão frustradas porque elas têm ideias maravilhosas. Eu tenho um parente meu que é sonhador. O tempo todo, olha, eu quero fazer uma ponte, eu vou fazer assim, olha, se eu fosse feito, se eu fosse abrir o meio. É um sonho, amado, é uma utopia. Porque ele não sai da teoria. Amém? Como muitos cristãos que têm até o desejo, né, no coração, poxa, eu vou fazer o bem. Um dia ainda vou abrir minha célula, e fica só num dia. Um dia. E passa o ano, 2, 3, 4, um dia. Eu sonho com isso. Sabe o que acontece? As pessoas acabam ficando frustradas. Porque elas não sabem como chegar lá. Às vezes não é um problema de não querer. Ela quer, mas não sabe como chegar lá. E para isso existe o conselheiro. Amém? Para isso a igreja trabalha na visão celular e tem um discipulador. É para isso, gente. É simples. Ele vai ajudar você a chegar lá, no seu sonho. Se o seu sonho é ficar sentado na cadeira, e o seu discipulador vai ficar muito frustrado, eu lhe garanto. Mas se seu sonho for, poxa, eu tenho um sonho de abrir a minha casa para ser uma célula, ele vai te ajudar. Amém? Ele vai te ensinar a ser útil no reino de Deus. Observem que muitos profissionais, cada vez mais jovens, estão conquistando os cargos altos mais cedo. Você já observou isso? Né? Tem diretores, o dono do Facebook é jovem. Né? Não é o nome dele, eu esqueci o nome. Mark Zuckerberg, né? Tinha até um brasileiro, um jovem inclusive, né? O da Google também. Google foi vendida, né, para uma outra, eu esqueci o nome, ela foi vendida. Mas eles eram novos, pessoas novas, né? Tem muita habilidade, intuição e inteligência para tanto, mas não dá para negar. Sabe quem escreveu isso aí? Uma revista econômica, especialista em administração. Né? Não dá para negar, eles têm falta de experiência, principalmente para tomar decisões. E aí a revista ela diz: o mentor é um conselheiro profissional indicado pela empresa ou escolhido entre pessoas que você admira para ajudá-la a resolver dilemas, reconhecer seus erros e montar o seu plano de carreira. E por ter mais know-how, ele opina sobre o que funciona ou não, diz a Susan Ormiston, vice-presidente de recursos humanos da Global da Avon. Para Manuela Calumbi, a diretora da RH da Search Consultoria, o papel dele não é proteger o mentorado, errar faz parte, mas do que evitar frustrações. Ele deve guiar você através dela, mostrando alternativas, pronta para escolher o seu caminho. Aliás, pronto para escolher o seu? É uma pergunta, né? Você está pronto para escolher o seu discipulador? A sua discipuladora? Amém? Está pronto? Uma pergunta. É o seu conselheiro. Para onde você quer ir? Gente, até as pessoas, né, no século em que nós vivemos, já perceberam isso. Que uma pessoa pode ter um potencial, pode ser inteligentíssima, mas ela não vai a lugar nenhum sem um mentor, sem um orientador, né? Alguns usam um termo pejorativo chamado de guru. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Guru é feio, né? Eu não gosto desse nome, mas é o que eles dizem, né? Eles dizem guru entre aspas, porque é o camarada que orienta a pessoa. E observem que eles dizem: errar faz parte.
Mas ele vai, diante do erro, ele vai procurar alternativa para você sair novamente e voltar para o caminho. Amém? Nem o discipulador aqui vai cobrar você perfeição. Ele vai cobrar de você a retomada ao caminho, né? Ele vai corrigir o erro. Ele vai tentar reparar aquilo que você fez de errado, para que você não erre novamente. Tem um ditado que diz que errar uma vez é um ano, e errar duas vezes é o quê? É verdade. Deu para perceber? Então, até no meio secular, as pessoas já perceberam que Mark Zuckerberg tinha um mentor, com certeza, inclusive alguns são pagos, né, pela empresa para guiar o presidente, né, para orientar. Às vezes tem até mais de um. Amém, amados? Vamos lá. Nós estamos em que aqui? Nós temos em tempo de paz ou nós estamos em tempo de guerra? É uma pergunta que eu estou fazendo. Em tempo de guerra. Jesus, ele disse assim, tem gente que até se surpreende, Jesus disse assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Você se surpreendeu? Jesus disse: eu não vim trazer paz, agora eu vim trazer guerra. Que agora é pai contra filho, filho contra mãe, né? Ele estava falando no sentido de quando você passa para o time de Deus, vai haver o que? Uma oposição, uma luta. Quando você aceita Jesus, as suas tentações são de nível de desistir de Jesus, né? Mas quando você quer, né, galgar outros postos de liderança, pastoreado, liderança de célula, né, quer ser o mestre da escola de líder, é outro tipo de tentação. O canhão aumenta, é diferente, ele vai tentar deter você, ainda mais você, né, que quer tomar pessoas do inferno, quer tirar o destino de muita gente, quer mudar o destino delas para levá-las para o céu. Ele está interessadíssimo em derrubar. Então, para isso, vejam o primeiro versículo aí, Provérbios 24, versículo 6. Olha o que diz aí: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Ora, eu fui militar, alguns aqui já foram militar e alguns são militares ainda. Táticas de guerra. A primeira tática é conhecer o inimigo. Quando você conhece o inimigo e faz o que ele, né, anula o efeito da força dele, justamente na força dele lá, no que ele tinha de força, você ganhou a guerra. Amém? Hoje, né, os dois times do Pará jogaram, né? Remo e Paysandu. O que o Paysandu fez em campo? Ele anulou as forças do Remo. Pronto, acabou. É verdade. Quem entende de futebol sabe o que eu estou falando. Ele anulou. Ele botou 3 volantes ali, acabou com o Eduardo, não, seja lá o que for. Acabou. Eu estou falando espiritualmente, amados. Você está entendendo, né, que eu estou falando? Então táticas de guerra, né? E essas táticas são pessoas experientes. Ninguém, um técnico fraquinho, não vai ser colocado num time grande. Ele tem que ter experiência para ser o mentor, às vezes até de estrelas, né? Camarada de estrelas que ganham 40, 50, 60, 70 mil, 90 mil. E nós estamos em guerra. Diga, nós estamos em guerra. Mas essa guerra, ela envolve ganhar, consolidar, discipular, enviar almas. Você precisa de conselheiros. Você não precisaria de conselheiro se você quisesse vir aqui para a igreja, tomar um cafezinho, até botar um cafezinho lá atrás, tomar uma água, aí já tem, né? Tomar uma água, sentou, vai para casa, não tem célula, não tem nada, não tem compromisso, aí é muito bacana, gente. Essa é a igreja do sonho de muitas pessoas. Infelizmente estão indo por um caminho que Deus não mandou.
essa acomodação, essa indiferença ante as pessoas que estão indo para o inferno, que estão sendo destruídas, lares que estão sendo minados, né, pelo diabo. Essa indiferença nossa diante dessas pessoas é o que o diabo quer. Mas você, aqui nessa igreja, nas igrejas que estão em visão celular, igrejas que estão gerando vidas, não é assim, gente. Nós estamos em guerra o tempo todo. E para ganhar a guerra, olha o que o texto diz: conselho prudente. Primeiro você vai entrar na guerra. E segundo, e só há vitória na multidão de conselheiros. Não é aqueles conselheiros de, eu vou ouvir o Valdomiro, eu vou ouvir fulano e tal, eu vou ouvir esse, eu vou ouvir aquele. Não, é o conselheiro que tem autoridade sobre você. É o seu líder de célula, é o seu pastor que está acima dele. Esses são os seus conselheiros da igreja. É Deus, né? É conselheiro, é palavra. Amém? Então são autoridades na sua vida. Seu pai, a sua mãe, né? Como é que alguém, eu falei isso aqui um dia, como é que alguém pode esquecer de pai e mãe? Depois de Deus é ele, é pai e mãe. E pai e mãe tem uma sensibilidade de Deus tão grande na vida de uma pessoa, que é só uma coisa sobrenatural mesmo, né? Às vezes a minha mãe, ela acorda de madrugada e diz: olha, Paulo, nem crente ela é ainda, está se convertendo, né? Amém? Mas ela acorda de madrugada e diz: olha, Paulo, eu senti que tu está passando por isso. Eu disse: tá, continue orando aí. Meu Deus, quem falou para ela? O Espírito de Deus, né? Quantas vezes o conselho de uma mãe não é ouvido, e por causa disso a pessoa vai e quebra a cara? Filho, filha, novo, nova, seja lá o que for. É até velhinho, né? Porque pai e mãe é a autoridade de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para que vivas vida longa na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Quer ver como é mais autoridade do pastor? Tem jovem aqui, adolescente, que às vezes só vem porque o pai permite e o pai permite. Amém? Se ele não permitir, sabe o que eu digo? Fique na sua casa, obedeça a sua mãe. Agora, aquilo que é, né, contrário e atinge a Deus, que é a maior autoridade, aí você vai ter como argumentar com ele. Olha, Deus quer que eu esteja lá, né? Fale com o pastor vai conversar com sua mãe, com seu pai, mas tudo no entendimento, sem romper a autoridade de ninguém, porque pai e mãe também têm autoridade. A vida de um empreendedor não fica mais simples com o passar do tempo. É isso que às vezes a gente pensa, né? A minha vida como cristão, com o passar do tempo, ela vai cada vez ficando melhor. Não. As tentações vão ser maiores. E aí que muito cristão fica no meio do caminho, né? Porque se o diabo mandava um peão dele lá, um capetazinho desse tamanho, não te derrubou, o que ele vai fazer? Montar um maior, depois vem o maior, depois vem o maior, depois vem o maior. Por isso que a Bíblia diz, né, que nós não podemos, Deus não nos deixa sermos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então é tipo um treinamento, é uma etapa. Mas o aumento dos demônios, o poder dos demônios nos derrubar vai aumentando, conforme também a nossa resistência. Amém? Ele não vai me mandar, por exemplo, um demônio me tentar falar: mas Jesus, que eu não largo Jesus mais de jeito nenhum, eu já estou consolidado. Então ele vai mandar o quê? Um demônio usando uma mulher, ele vai mandar o demônio da vaidade, né? Ele vai tentar me convencer que aquilo ali, tentar me enganar que aquilo dali é interessante. Mas eu estou firmado em Deus, a vaidade, a mulher também, né? O demônio que está nela, melhor dizendo, afasta ali. Um dia desse eu tive um sonho, e eu sonhava que mulheres me assediavam, me agarravam mesmo, literalmente. Só para eles, eu estou bonito. Eu pensava que
Eu disse para casa, eu disse, cara, olha, ora aí, porque tem umas pompas giras aí querendo pegar. Fizeram até me servir, trancaram até dentro de uma sala. Sai! Então, ela chegou no meio. A mulher assim mesmo, ela chega no meio, né? Ela não sabe nem o que eu estou falando, ela pegou a mensagem no meio. Então, o que acontece? Né? Os demônios vão mudando de estágio, vão mudando de tamanho, mudando de poder. Né? Eu não vou mandar um petelecozinho, um capetinha desse da soldado raso para tentar um pastor. Ele não vai mais mandar um capetinha também, daquele mais raso possível, para tentar um líder de uma célula. Ele já manda outro, né? Mais poderoso, mais sagaz. Rapaz, você nem imagina como o diabo é. O diabo é sujo. Ele tem as suas armadilhas, né? Mas veja que a cada nova conquista, olha o que a revista diz, a cada nova conquista, 3 novos desafios aparecem. Eita! Quer dizer que eu abri minha célula, aí diz, agora eu vou tomar suco de laranja, vou tomar água de coco. É enganado, meu filho. Pode até tomar nas horas vagas, mas na hora da oração e do jejum, você vai ter que funcionar, porque vão 3 novos desafios diferentes vão aparecer para você. E você vai ter que passar pelos 3. Amém? Você está vendo que até o mundo secular sabe disso. E você não está sabendo. Eu lá quero saber de discipulador na minha vida. Você não quer crescer, você não quer voar alto, você não quer fazer o que Deus quer. Mas não tem problema, pode até trazer sua cadeirinha de casa. Senta aqui, leva a cadeirinha para casa, não tem problema. Traga o seu kit igreja. Né? Kit igreja. Garrafinha de café, copinho, copo d'água do lado. Pode botar do lado, inclusive, até te ajuda. Está autorizado. Bote a mesinha aí. Você vai passar o tempo todo observando a igreja. O tempo todo observando. O tempo todo observando. E a igreja vai ser arrebatada. E você o tempo todo observando a igreja ser arrebatada. Você foi um observador exímio, maravilhado. Né? Com o que Deus faz, com o que Deus fez, deu glória a Deus, mas não fez nada, não colocou a mão no arado. Amém? Tinha uns tipos desse lá na Arca de Noé. Assistiram os outros construírem, quando não deram nem ouvido para Noé. Amém? Então olha o que ele diz, né? A menos que você tenha anos de experiência em gestão ao mesmo ramo de atuação, comandar uma empresa que está sob a sua inteira responsabilidade é uma pressão constante, tendo que lidar com várias situações que nenhum dos cursos que você fez, ou programa de empresas, de gestão de negócios que leu, ensinou a resolver. Isso significa que você e seus sócios, se tiver você precisa tomar decisões complicadas e aguentar o estresse do dia sozinho, sem choro, diga sem choro. Felizmente, ter as pessoas certas, com perspectivas diferentes por perto, pode ajudar empreendedores a lidarem melhor com a rotina nada fácil de fazer uma empresa crescer. E o melhor, elas o ajudarão sem cobrar nada por isso. Né? Conselheiros, ele está falando, você precisa de conselheiro para guiar uma empresa. Ora, gente, o mundo secular já sabe disso há muito tempo. E você está brincando com as coisas de Deus? Você quer fazer as coisas de Deus na marra, do seu jeito? Não, não é assim. Quando nós nos propomos a fazer as coisas de Deus da maneira correta e da maneira com que Ele estabelece, as coisas funcionam. Eu vou mostrar para você, né, algumas coisas aí na frente que você vai ficar entusiasmado com o discipulador e com a discipuladora. Né? Israel, quando for restituído, né, o reino de Israel, existe uma promessa de Deus, né, que os seus mentores e conselheiros, né, aliás,
ela vai restituir, né, os mentores e conselheiros para ser chamado justa e fiel. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 26. E te restituirei os teus juízes. Deus está dizendo, é uma profecia. Ele está se referindo a Jerusalém e Israel. E te restituirei os teus juízes como foram antes, e os teus conselheiros como antigamente. Princípios, diga princípios. Eu ando por princípios. Hoje eu ouvi uma pessoa disse, esse negócio de não se divorciar, eu estava falando que Deus é contra isso, né? Isso é coisa de antigamente. Eu disse, não, isso é coisa de princípios. Quem acredita em Deus, mas eu casei com ela faz besteira, me deu um tapa. É porque você não namorou e não noivou o tempo suficiente. Porque a Bíblia diz que tem que namorar e noivar. Você conhece a sua namorada quando ela vai encontrar com você lá no shopping, lá ela está perfumada, passou Rexona, passou quando não tem Rexona, tem mais até que usa detergente, agora que eu estou sabendo. Cheirosa é uma coisa, agora vá de manhã. Mas isso acontece no noivado, no namoro, é para acontecer lá, nessa hora. Bata na casa lá do seu sogro, futuro sogro, ele, né? Eu quero acordar ela, tá? Aí você vai sentir, aí você vai sentir a cabelo maragado, parece que foi penteada no líquido de fogo. Ela botou a cabeça lá. Aí você olha, opa! Irmão, se começar a passar dessas etapas, você está caminhando para um casamento feliz. Porque passou por ali, vai ser feliz, gente. Sim ou não? Sim. Agora, é aquilo que eu falei, o problema da dentadura no dia da noite de núpcias é difícil. Peraí. Botei no copo. Peraí que eu vou arrancar minha perna aqui, que é postiça. Mas hoje em dia, amados, as pessoas são imediatistas, elas querem logo, né? Mas finalmente, elas querem os passos normais. Amém? Elas saem dos princípios e já vão do jeito delas. Né? Então, onde é que você vai chegar? A lugar nenhum. Daqui a pouco, vai pegar tapa, vai dar tapa, né? Vai se decepcionar com a mulher. Não, é porque a mulher de hoje. Que mulher de hoje, rapaz? Você que não namorou, não levou, rapaz. Não deu tempo. Eu noivei 6 meses. O que é isso? 1 ano. Né? Eu, se fosse casar hoje em dia, eu me casaria com 33 anos, 30 anos. Verdade, não cometeria os erros, não tinha discipulador. Amém? Eu acho que o meu discipulador ia causar problema com ele, mas eu acabaria ouvindo ele, né? Amém? Mas não dá o seu argumento, né? Não, é porque ela é bonita, porque ela é bonita. Não, calma, vai dar um tempo, conhece primeiro. O que acontece? As pessoas vão fazer esses testes, né? O teste da dentadura, o teste da cabeleira, lá no meio do casamento. Aí não dá certo. Amém? Então Israel restituirá, diga restituirá, os seus juízes e os seus conselheiros para ser chamada cidade justa e cidade fiel. Se você entender isso, entender que conselho, né, fidelidade e justiça andam juntos, você vai chegar lá na frente. Amém? Amém. Outra coisa, a Bíblia diz, né, em Isaías 3, do versículo 1 até o versículo 5, diz que os discipuladores, eles são contados como autoridade de Deus. Olha o que diz aqui no texto.
Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água. Deus iria tirar, né, o poderoso, o homem de guerra, o juiz, é só os influentes aqui, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o homem respeitado, o conselheiro. Quer dizer que ele é uma autoridade, ele é um homem influente. Naquela época ele era influente. Isso é princípio, diga, isso é princípio. Conselheiro, o conselho é o princípio da palavra, né? Veja que ele tirará o sábio, tirará o eloquente orador e dá neles meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido. Viram? Aonde não há conselho, aonde não há autoridade, aonde não há autoridade de Deus, o que acontece? O povo é oprimido. É por isso que tem crente oprimido aí. Pastor, está cheio, tá? Porque não tem conselheiro, porque não tem autoridade sobre ele. Ele é a mesma autoridade. Sabe o que ele faz? Meninos vão governá-lo, porque se ele não dá e reconhece a autoridade sobre ele, ele também não vai ser reconhecido como autoridade. Ele não manda nem na casa dele. Por quê, pastor? Porque ele não sabe o que é autoridade. Ele ainda não entendeu o que é autoridade. Vejam que Jesus, gente, Jesus, diga Jesus, diga Deus, diante de Pôncio Pilatos, para você ter uma ideia do que é autoridade, né? Olha o que Pôncio Pilatos diz: tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar? O que Jesus disse para ele? Tu não tem autoridade não, Pôncio Pilatos. Foi isso que ele disse? Não. Olha Jesus, o próprio Deus, gente, como ele trata a autoridade de uma maneira respeitosa. O que ele disse, Jesus? Nenhuma autoridade tu terias se do céu não fosse te entregue. Quer dizer que a autoridade vem do céu, vem. As autoridades que estão sobre nós vêm do céu. Pastor, aquele prefeito chato que não resolve, Deus permitiu. Amém? Aquele meu marido, né, chato, briguento, Deus permitiu. Você se colocou debaixo da submissão dele. A missão dele não está submissa. Você aceitou casar, está sob a autoridade dele. Pastor, na minha célula tem um líder também que eu não gosto, mas ele é a autoridade. Na minha igreja tem um pastor que eu não gosto, aquele barrigudo, barbudo, não gosto dele, mas eu sou a tua autoridade. Vai ter que me engolir. É igual o Zagalo, né? Todo mundo queria tirar o Zagalo de lá. Vão ter que me engolir. Vai ter que engolir, ele é a autoridade sobre a seleção. Entra no ônibus, né? Entra no saca-bala, começa a gritar lá com o motorista para ver se tu vai chegar no meu peso. Tu já desce no meio do caminho, porque a autoridade daquele ônibus é o motorista. Faz bagunça lá no voo da TAM, vê se não desce no aeroporto. Fica um comandante lá. Amém? Até a comissária manda mais do que tu. Porque ela representa o comandante. E aí, a autoridade? Entendeu o que é autoridade? Né? Sirva a Deus para fazer o seu melhor, ao lado do seu discipulador. Eu tenho um exemplo aí maravilhoso, né? É do Guga. Essa história é muito bonita. Ei, pastor, mas eu tenho algum Guga aqui, né? Tem estrelas de Deus ali, que é mais do que isso, gente. Diga, eu sou estrela de Deus. Eu sou um príncipe de Deus. Deus vale mais do que Guga. Quando
quando o Guga se converter, ele vai valer a mesma coisa que eu. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Mas aonde foi que o Guga chegou? Alguém me disse que o Guga chegou a ser o 01, né? O primeiro do ranking, foi isso? Chegou a ser? Será que ele